Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Mateus 14, 23. No Evangelho de ontem, Jesus havia se retirado para rezar sozinho com seus discípulos. Ele entra na barca, mas as multidões os veem partindo e vão atrás dele, e os encontra naquele lugar que era deserto. Mas Jesus então se compadece da multidão, começa a ensiná-los, depois vai alimentá-los, multiplicar os pães. E agora, depois de despedir as multidões, Jesus retoma a sua necessidade. Jesus havia se retirado, queria rezar a sós, mas diante daquela necessidade sentiu compaixão daquela multidão e vai então ensiná-las, curar os doentes e vai multiplicar os pães. E agora sim, depois de despedir, coloca os seus discípulos na barca de volta e sobe ao monte para rezar a sós. Ele havia se retirado porque soubera da morte do seu primo, de João Batista. Nós não sabemos o objetivo, o teor da sua conversa, mas como o Evangelho de ontem nos informava, que ele, logo após saber da notícia da morte, ele queria rezar. Então podemos supor que fosse esse o objetivo, esse o objeto da oração nesse dia de hoje. Jesus que sobe ao monte e fica várias horas, porque desde o final da tarde até altas horas da noite, quando depois Jesus desce do monte e vai se encontrar com seus discípulos. Os discípulos até pensam que é um fantasma. Pedro, tendo aquele ímpeto, aquela impulsividade do seu temperamento, vai pedir: Senhor, se és tu, manda-me, que eu vá atrás de ti, caminhando sobre as águas. E Jesus diz: vem. E depois Jesus o repreende pela sua falta de fé, pois ele começará a afundar diante da violência das ondas do vento. Mas voltemos então a essa necessidade de Jesus, essa prioridade de Jesus da sua oração. Jesus queria rezar, queria ficar a sós, como também nós, muitas vezes, precisamos. Se o próprio Jesus quis e precisou, ele nos dá esse exemplo de que nós também devemos priorizar. Existem imprevistos, podem acontecer, mas depois de resolvê-los, nós devemos retomar aquilo que deve ser a prioridade da nossa vida, encontrar-nos com o Senhor. Que o Senhor então nos dê esta graça nesse dia, de não deixarmos as coisas que nos atropelam, as necessidades, as urgências, para deixar o principal, o mais importante, que é encontrar com o Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.